vai ter uma noção de algumas coisas que acontecem no sistema prisional e por que as decisões são tomadas, porque você vai ver a coisa de maneira sistemática, né? Qual que é a obrigação do Estado, como é que uma pena é vista, de uma maneira bastante científica, que fala o seguinte: esta é uma obra de cunho didático importante para aqueles que estão iniciando os seus estudos do direito penal. Analisamos a história do direito penal, desde a antiguidade, passando pela Idade Média até atingir a Idade Moderna. Em seguida, traçamos o perfil da evolução histórica do direito penal no Brasil, partindo do direito penal indígena até o Código Penal atual. Compreendimos as principais escolas penais existentes e realizamos um estudo do direito penal na Constituição do Estado Democrático de Direito e do Estado Social em sua relação com os seres humanos. Então, é um livro extremamente interessante e que a pessoa que tiver ele em mãos, certamente ela vai ter muita facilidade para ela passar na prova. Por quê? Porque ele é um livro explicativo, ele vai explicar bastante, ele vai elucidar. O artigo é muito difícil de você bater o olho nele e entender o que é que ele está trazendo para você, né? O livro é Introdução ao Estudo do Direito Penal. Então, esse livro, quem ficar em primeiro lugar vai levar o livro. Quem ficar em segundo lugar vai ganhar uma tonfa. Tonfa ou tonfa? Vai começar uma tonfa mesmo. Quem ficar em terceiro lugar vai ganhar a caixinha de bombom simples. Introdução de o livro vai te ajudar a passar no concurso. A tonfa é para você fazer exercício, brincar e tudo. Mas já a caixa de bombom é para você repartir lá entre sua família e tudo. Quer dizer, então vai acontecer esse simulado. Ele é de 45 questões, 20 são de português, 20 questões são de português, é igual a prova. Vai ter um texto muito interessante, um texto extremamente interessante, e vai ter a parte que trata de leis. Conselho, leiam a prova anterior, vai ajudar muito, Quem tem a prova anterior aí? Pois é, quem não tiver, me manda o e-mail que eu mando. Quem não lê a prova, certamente vai fazer essa prova de uma maneira que vai ser uma concorrência difícil. Quem não lê vai concorrer de maneira difícil, tá? Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Amanhã o simulado 9 da manhã, né? A gente vai meter bronca aí. Vai ser, são 10 folhas a prova, a última folha é o gabarito, onde a pessoa vai marcar, vai ficar com a prova e o seu gabarito marcado para conferir com os amigos e vai levar a prova para casa. Se a prova tiver algum erro, ela vai caber o recurso para a pessoa fundamentar esse recurso, né? E entrar com esse recurso solicitando a anulação da questão, né? Então, quer dizer, para a pessoa já entender o mecanismo de como é que funciona o concurso, né? Tem um livro lá, está lá no final, lá, com a frase do livro da Arte da Guerra: se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota, né? Se você conhece o seu desempenho, mas não conhece a prova, para cada cada concurso que você fizer, né, cada 50 concursos você vai ter 25 que você vai ter um bom desempenho e 25 que você vai estar mal, né? Se você não conhece seu inimigo e nem a si mesmo, a derrota é certa, né? Mas se você conhece seu inimigo, né, e você conhece a si mesmo, então a vitória ela acontecerá de maneira natural. Então o livro Arte da Guerra, 500 e tantos antes de Cristo, um filósofo que também era general, né? Um livro extremamente interessante. Esse general, ele foi chamado lá por um cara lá na China, lá, um dos imperadores. A China era dividida em vários impérios. O que aconteceu? Ele foi chamado para ele treinar o exército. Aí falaram assim: uai, mas você consegue treinar o exército e tudo? Aí ele falou assim: não, consigo sim. Aí o imperador falou: então você consegue treinar aquelas concubinas, que seria o quê? Seria as amantes do imperador, mulheres finas e tudo.
Aí falou, não, eu consigo sim. Aí, no desenrolar da história mais pra frente, eu vou trazer para vocês vão ver como é que é interessante. Não vai ser o texto que vai cair na prova, mas vai ser um dos textos que a gente vai estudar depois de maneira tranquila, vai fazer a interpretação dele. Então, no decorrer da coisa, ele coloca essas mulheres, elas foram fazer movimentos de arma e riam, né? E aí ele foi e falou, olha, se a ordem não foi clara, se o pessoal não entendeu, a ordem não foi clara. Aí a culpa pode ser do general, que ele não deu a ordem clara. Aí segunda vez elas riram de novo. Aí na terceira vez ele falou, olha, se a ordem do general foi clara e não foi cumprida, a culpa é dos oficiais. Aí as duas que estavam na frente, ele praticou uma barbárie, cortou a cabeça delas. Então quer dizer, gerou impacto, né? Aí as outras continuaram praticando, ele foi inserir outras duas na frente, elas praticaram de maneira eficiente o negócio, quer dizer, então é bastante brutal a maneira com a qual a sociedade se relacionava antigamente. Hoje em dia não é mais a luz do direito, né? A luz do direito, o Estado Democrático de Direito, não é dessa maneira que há a relação Estado-pessoa. Mas é um livro extremamente interessante que ele traz algumas coisas bastante bacanas para a gente ter um entendimento, assim, ajuda muito no concurso. Se vocês forem fazer uma análise em cima de algumas regras que estão lá. Mas voltando agora para a questão do artigo 7, gente, é o seguinte, nós paramos no... O 7. Isso. Garantir salário inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Quem pode dar um exemplo disso aí? Quem percebe remuneração variável? Perceber aí é receber. Então, o cara que vende produtos, por exemplo, vamos lembrar aí, né, uma pessoa que está numa sapataria, ela vende, a cada venda ela adquire uma comissão, mas ela tem que ter obrigatoriamente um valor definido ali, pelo menos que seja mínimo, está dizendo na Constituição. Então, se o cara não produzir nada, pelo menos o mínimo ele vai ter. Percebe remuneração variável por causa disso. Próximo. Só um minutinho, o cara menor aprendiz, né? O cara seria mil salário. Certo. Aí também o caso cai bem aqui. Não, porque a remuneração dele não pode ser variável, né? A remuneração dele, ele está aprendendo, então ele tem que ter o quê? Ele faz um estágio, o estágio geralmente ele é um estágio, uma coisa fixa ali. Ah, você vai cumprir tal hora, em tal lugar, tal ofício, no intuito dele é aprender. 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 13º salário. Final do ano, a gente recebe 13º salário, um salário a mais, né? Próximo. 9. Remuneração do trabalho noturno superior de 1. Isso aí é chamado de quê, gente? Nacional noturno. Por que isso não prevalece na questão do Estado e no nosso caso? No caso do contrato não acontece nada, né? Oi? No caso do contrato não acontece nada, você tem que garantir, não tem nada. É porque o serviço é o mesmo, né? O adicional noturno, ele não acontece por quê? A CEPLAG, Secretaria de Planejamento, ela entende que o regime plantonista não gera o direito ao adicional noturno. Você pode quebrar isso aí, entra com a ação. Qual que é o nome da ação? Coletivo. Qual que é o nome da ação sem ser o coletivo? Na época, trabalho homem, mandar de ação? Não. Não, horas. Peraí. Mandado de segurança. Você falou até ação popular, meu nobre. Só esqueceu do principal. Mandado de segurança, tá? Mandado de segurança vai garantir. Coletivo, no caso.
né? O coletivo seria no caso de um sindicato, mas se você tem interesse de impetrar, vai ser individual, porque o coletivo é só sindicato, associação, partido político. Então eu posso dar comandado de segurança. Isso, da segurança. Próximo. 10. Proteção na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Proteção ao salário na forma da lei. Se houver retenção, me lembra um caso aí de retenção aí que a gente vê sempre aí. Retenção do salário. O cara está devendo o banco parado antes, o banco pode Dono de empresa pequena, o cara está sem dinheiro ali para movimentar seus negócios, ele vai e não paga o salário para o seu empregado. Ele vai e retém aquele valor que tinha que repassar, ou às vezes nem a própria contribuição lá para o órgão lá da Previdência ele faz. Próximo. Participação nos lucros ou resultados desvinculados da remuneração, excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Nós temos isso aí? Como que chama? Produtividade. Prêmio Produtividade. Você estava falando aí da retenção pelo banco aí, tá certíssimo. O banco não pode reter tudo, não, senão como é que o cara vai sobreviver? Né? A dívida ali ela não pode atingir o valor todo. Não é isso? Próximo. Salário família, paga em razão dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Próximo. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Quantas horas diárias? 8. Quantas horas semanais? 44. É diferente das nossas horas que a gente cumpre? Porque a gente cumpre. A gente é plantonista, né? A gente cumpre 40 horas semanais. Tá? Nossa hora ela não é olhada mensalmente, ela é olhada semanalmente. 40 horas semanais. Mas pela resolução, se tiver 160 horas mês. Você tem que cumprir 40 horas semanais e você não pode extrapolar 160 horas. Entendeu? Aí extrapolando essas horas acumular 50% em cima dessa. Porque geralmente o que acontece? Como o nosso regime é plantonista e é olhado as 40 horas semanais, então tem semana que você vai cumprir, por exemplo, terça, quinta e sábado. Né? Você vai cumprir 36, não é isso? E às vezes não vai chegar esse horário. Se passar a 4 vezes 4, 16, 160, se passar 160 horas é garantido o direito de folgar, né? Ou é feito um banco de horas. Se não está cumprindo, isso pode ser requerido futuramente através de ação trabalhista. Tá, só tinha uma dúvida aqui que eu sei mais ou menos, mas passou, vamos supor que deu 168 horas. Aí tem um acréscimo de 50%? Na verdade não tem. Tá, porque e no outro mês seguinte, tá, beleza. No outro mês seguinte, essas 8 horas que foi passado, vamos supor que deu 12 horas, em vez de dar, deu 172, aí fica 12 horas, dá um plantão de folga praticamente. Isso. Eu exerço esse plantão de folga, mas não é contado a minha, vamos supor que aí eu tenho 14 plantão que vai passar de novo. É descontado essas horas? Eu não entendi bem. Você está querendo Eu tiro a minha folga, eu fiz 12 horas a mais esse mês, no outro mês eu tiro essa folga. Então, no outro mês seguinte, eu tirei a folga esse mês, que sucedeu do mês passado. O No mês seguinte, eu não somei horas então, né? O Estado ele tem que te pagar no período de 3 meses, isso aí que você deve, essa hora, né? E outra. Então, voltando à questão, a questão do horário, o Alex, é o seguinte, você tem aquele horário ali que você está utilizando ele como um plantão que você tem a folga ali, que é uma folga do mês passado.
Então, não é cumulativo a desfavor seu, não. Por exemplo, esse mês você tem 2 folgas e mais uma que é a do mês passado. Se você tem 2 folgas, aí vamos supor, faz as contas, ultrapassou um pouquinho a hora, o que é que vai acontecer? Já soma a seu favor lá na frente. Você vai receber isso agora? Não. Isso aí é futuramente. Isso é através de uma ação. Tá? Vamos lá, então, gente. Aí, próximo dispositivo. Salário da família. Precisa, hein? Não, parou no 12. na carga horária. Carga horária. Acabou. No 15, né? Isso. Repouso semanal remunerado, previsão de domingos. Não, 14, jornada de 6 horas. Ah, tá. Vamos continuar. Né? Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos e revisamentos ao negociação coletiva. Me dá um exemplo, gente. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo disso aí, gente. Gente, me dá um exemplo. Jornada de 6 horas? Sim, ininterrupta. 15 minutinhos ali para tomar um café. Telemarketing. Telemarketing, muito bom. Telemarketing. Você não sabe disso, não? Telemarketing. 6 horas ali, ó. Tá ali ralando, 15 minutos, cafezinho, voltou, continua. Sem horário para almoço. Banco também utiliza muito isso aí. Geralmente o pessoal até dá problema no organismo, no estômago. Comer rapidinho, voltar e tal. Porque a pessoa não vai ficar 6 horas sem almoçar, né? Então aí começa às 10 da manhã no banco, quando dá 1 da tarde, assim, mais ou menos, o pessoal almoça ali, com 15 minutos para engolir a comida, né? Quando eu quiser fazer regime, é telemarketing. Vai para telemarketing. Pra fechar a boca. Ou vigilante, né? Vigilante. Vigilante também tem assim, nem todos, né? Agora tem obrigatório 1 hora. Agora, reconhecido, ele tem que ter 1 hora. Essa escala de 6 horas? Não, tá certo. Fala do- Tá certo, Tem escala de 6 horas, que a gente falou aqui que a convenção ela pode reduzir a jornada de trabalho. Reduzindo a jornada de trabalho, vai reduzir no ganho financeiro mensal. Preciso 15. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. É a folga remunerada. Quando alguém falta de serviço, no caso do plantonista, para ele é mais complicado ainda. Por quê? Ele tem uma folga remunerada que ela é muito grande, né? 12 horas, folga 36, né? Volta às outras 12. Se você perde aí bastante no seu salário, porque a remuneração de folga ela é grande, né? A remuneração de folga dela é o seguinte, porque quem trabalha, por exemplo, durante a semana, segunda a sexta, aí tem o repouso remunerado aí no fim de semana, que tem preferencialidade no domingo, né? É preferencialmente que aconteça no domingo. Mas para nós que somos regime de plantão é mais complicado, porque você não tem repouso preferencial no domingo. Então a pessoa pode entender que o horário seguinte é repouso remunerado. É difícil. Quem falta de plantão é complicado. 16. Remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Eu acho que você falou isso aqui agora, não foi? Foi eu, cara. Você? Pois é. Existe no sistema? Na verdade, olha a nossa realidade. Não, porque o banco de horas. O sistema ele não paga hora extra, ele paga o banco de horas, não é isso? Próximo. 17. Uso de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Quanto que dá? Vamos supor R$1.000. Quanto que dá a férias remunerada? Um pouquinho, né? 300, 1.333. Calculadora aí? Que isso? Faltou só os centavos. E no meio, quantidade? Mas, voltando, pode continuar o próximo dispositivo? Você viu um texto já, né? 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego
Teve salário com a duração de 120 dias. Quanto tempo que a gestante em meses pode ficar fora do trabalho? 120 dias, gente. Quantos meses? 4 meses. 4 meses. Olha o homem calculador. Aqui, mas tem aquela. Lembra que a palavra agora é. Aí depende muito, gente. Porque se for a nível federal, servidor federal, o servidor federal ele vai ter, né? Ele vai ter 6 meses garantido. O servidor estadual saiu a lei em 2010, a lei que trata da questão da gestante, 6 meses também. E se for servidor, trabalhador privado? O que é trabalhador privado, gente? Empresa normal. Essa empresa privada. Isso. Servidor público somos nós, né? Somos servidores estatutários. Tem servidor seletista? Seletista é CLT. Quem usa CLT é área privada. Tem servidor seletista? Quem, por exemplo? Então a PPP nacional. Não, cara. Não, NGS não é NGS É seletista. Carteira assinada. NGS eu não lembro não. Correio. Mas Correio, CBTU. Banco do Brasil, CBTU, Banco do Brasil também. Né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. No caso, então tem o estatutário e tem o seletista, tá? Próximo dispositivo. Licença paternidade nós temos fixado em lei. Licença paternidade. Licença paternidade. 120 dias também. Acho que é 8 dias no 5 estatuto dias do na servidor. Eram 3, né? Agora sim. Certo. Mas no estatuto do servidor, quantos dias? 8, né? Perfeito. 8 dias. Eu queria lembrar. Quanto novo, é tudo Isso aí. Mas na área privada agora é quantas? E na área pública 8. Pois é. Uma coisa, gente. Teve um camarada na justiça, policial federal, que ele ganhou 120 dias. A esposa morreu. A esposa morreu e ganhou 120 dias. Porque o objeto é o quê? É alguém que ampare a criança no período de 120 dias. Né? Próximo. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher, gente. Porque há tempos atrás, a mulher ela não tinha os direitos garantidos. E atualmente, há de acontecer uma inserção. A mulher ocupa postos de trabalho, assim como o homem, né, a igualdade. Né, a mulher poder ocupar aí postos aí de chefia, de assessoramento, de diretoria, a inclusão, né? Fundamental, igualdade. Igualdade, artigo 1º da Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Próximo. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias dentro da nossa matéria. Aviso prévio, né? 30 dias de aviso prévio. Próximo. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Sim. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na comunidade. A gente lembra de alguma aí, de alguma profissão que existe, que tem? Que trabalha com gasolina. Trabalho com vigilante. Vigilante. Professor Penitenciário. com adicional pode-diz. Penitenciário. Área de saúde. Exatamente. Próximo. Isso de contrair. Isso. Porque tem insalubridade e periculosidade. Periculosidade e perigo. Insalubridade e saúde. Próximo. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Próximo. 6.
Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Convenção e acordo coletivo. A gente falou lá que convenção e acordo coletivo pode reduzir o salário e também a gente falou que pode reduzir a carga horária ou aumentar. Próximo. 17. Proteção em face de automação na forma da lei. Ô, gente, automação. Você vai mecanizar uma empresa, você vai colocar uma roleta ali no ônibus, tem que garantir o emprego daquelas pessoas que exerceram aquela atividade até então. Mesmo que você mecanize um negócio, tem que garantir o direito daquela pessoa. Próximo. 28. Seguro contra acidente de trabalho. A carga do empregador sem excluir indenização a que este está obrigado contra correr em dolo. Em dolo? Isso. A indenização dolo ou culpa. Próximo. Último. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo